Hail the King, capítulo 1061. Punição severa. A atmosfera tornou-se instantaneamente intensa. Os guerreiros de Barcelona que entraram sorrateiramente na cidade atacaram os soldados zenitianos na muralha de defesa e isso trouxe pesadelos a todos. Se mais inimigos estivessem se esgueirando pela cidade. Todos olharam em volta e observaram as pessoas ao seu redor com suspeita. Todos estavam nervosos e ansiosos. Granello, que bobagem você está falando? Os soldados já mataram corajosamente todos os barceloneses que invadiram a cidade sob meu comando. De jeito nenhum ainda existem inimigos na cidade. Não tente mentir e abalar a confiança de nosso povo. A expressão do quarto príncipe mudou, e ele acusou Granello de transgressão, já que ele próprio estava um pouco nervoso. Vocês! Corajosos! Granello sorriu com desdém ao dizer, que piada! Quando os barceloneses subiram na parede de defesa, Vossa Alteza saiu da torre de vigia. Agora que 50 soldados de elite de Barcelona desapareceram, você sabe o que isso significa. Se entrarem furtivamente na cidade, podem causar uma tonelada de destruição. Se eles forem capazes de se comunicar com os inimigos externos, eles podem destruir os componentes principais da deusa da proteção da terra. Até lá, toda a cidade estará conquistada. Você ousa jogar sujeira em um príncipe. Granello, você continua a manchar a honra e a dignidade da família real. Você está com ciúmes porque os soldados sob meu comando mataram e decapitaram mais inimigos do que você, ou você é, exatamente como aquele filho ilegítimo Domingues. Um bom pra nada e quer se rebelar. Claramente, o quarto príncipe não achou que ele cometeu um erro, e ele ficou tão furioso com as palavras de Granello que imediatamente acusou o último de cometer traição. Chega! Neste momento, uma voz majestosa de repente ressoou no céu acima do portão oeste. Então, todos sentiram que sua visão ficou turva e uma figura alta e ereta apareceu do lado de fora da torre de vigia no portão oeste. Saudações, Majestade! Gritos de tsunami soaram e todos na parede de defesa se ajoelharam respeitosamente. Este homem que apareceu de repente era o Imperador Yasin. A batalha entre os 8 mestres de primeira linha terminou. Exceto pelo Imperador Yasin, pessoas como Lampard já voltaram para São Petersburgo. As tropas de Barcelona nos arredores de São Petersburgo parecem ter notado que o esquadrão suicida que invadiu a cidade não foi tão eficaz quanto eles esperavam. Depois de se precipitarem a 10 metros da parede de defesa e entrarem no alcance de ataque dos arqueiros, eles de repente soaram a corneta em retirada e recuaram. Pai Real. Vendo o Imperador Yasin, o quarto príncipe ficou agradavelmente surpreso ao se ajoelhar. Quando o cristal estava prestes a dizer algo, o olhar zangado do Imperador Yasin pousou nele como 2 montanhas gigantes. Cale-se! O Imperador Yasin disse com raiva, e Cristal gritou e caiu no chão sob a enorme pressão invisível. Pessoas como Granello e outros também sentiram instantaneamente que a gravidade sobre eles aumentou várias vezes. Seus corpos pareciam pesados e eles nem se atreviam a respirar pesadamente. A raiva de um imperador pode transformar milhões em cadáveres. Muito poucas pessoas tinham visto o Imperador Yasin tão zangado. Você me decepcionou demais. A intensa decepção não poderia ser escondida nos olhos do Imperador Yasin enquanto ele olhava para o quarto príncipe. Mesmo os soldados e generais que estavam ajoelhados com as cabeças baixas sentiram forte frustração e decepção no tom do Imperador Yasin, e sentiram isso em suas almas. Não, Pai Real, fui incriminado. O quarto príncipe sentiu calafrio e tentou convencer do contrário. Incriminado? Para quê? Você realmente acha que eu não sei o que você tem feito? Arrogante e ávido por méritos, você ignorou as vidas dos soldados e os comandou sem pensar. Você tratou os soldados cruelmente e... O olhar e o tom do Imperador Yasin ficaram cada vez mais furiosos, e ele continuou, você é um inútil. Bem, eu lhe dei oportunidades uma após a outra, mas você nunca soube como apreciá-las. Eu decidi. De agora em diante,
o quarto príncipe cristal perderá toda a autoridade militar e será rebaixado a nobre de nível 6. Ele nunca será promovido novamente, seja no ramo administrativo ou militar. Não. Pai real. O quarto príncipe nunca pensou que seu pai diria palavras tão impiedosas a ele. Privado de autoridades militares. Nunca mais promovido. Visto que essas palavras vieram do próprio imperador Yassin, eram decretos. Isso eliminou todo o potencial futuro do quarto príncipe. De agora em diante, ele seria apenas uma pessoa ociosa, e seu status seria ainda mais baixo do que o rei de um reino afiliado de nível 6. Ele só poderia viver em tal condição pelo resto de sua vida. Vá embora! O imperador Yassin gritou. Sem dar ao quarto príncipe uma chance de falar, este governante supremo atacou e enviou o quarto príncipe voando da alta muralha de defesa, pousando em um local desconhecido na cidade. Embora o imperador Yassin controlasse meticulosamente sua força como um semideus e não ferisse o quarto príncipe, o fato de ele ter atingido um príncipe na frente de dezenas de milhares de soldados mostrou quão zangado ele realmente estava. Fui eu que utilizei a pessoa errada, fazendo morrer à toa os leais guerreiros de Zenith fora da cidade. Eu sinto muito. O imperador Yassin olhou para os soldados e generais que estavam ajoelhados ao seu redor e disse se desculpando: por favor, levante-se. Todos vocês trabalharam muito pelo Império. Obrigado, Sua Majestade. Estamos dispostos a lutar até a morte por Vossa Majestade. Vamos proteger Zenith com as nossas vidas. Vamos guardar Vossa Majestade até que todos morramos. O pedido de desculpas e palavras de carinho do imperador Yassin, que reconhecia seu trabalho árduo, comoveu todos os soldados e generais, incluindo Granelo, e eles sentiram seu sangue ferver. Eles queriam pular a parede de defesa e lutar contra os desprezíveis barceloneses para sempre. Parecia que o cansaço havia sumido e até mesmo os ferimentos não doíam tanto. Outras pessoas não conseguiam entender como os zenitianos admiravam e adoravam o imperador Yassin. Para os cidadãos deste império semelhante a um urso do norte, o imperador Yassin era um deus majestoso e tinha uma influência incomparável. Mesmo pessoas como Granelo, que serviam ao segundo príncipe Domingues, nutriam admiração pelo imperador Yassin que vinha de suas almas. Era uma fé e uma crença. Especialmente vendo o imperador Yassin repreendendo e punindo o quarto príncipe pelos soldados comuns, tal pedido de desculpas e palavras de conforto comoveu as pessoas ainda mais. Alguns veteranos já soluçavam de excitação com lágrimas nos rostos. Granelo, você se saiu bem. De agora em diante, ordeno que mova os melhores batedores da patrulha imperial e encontre os espiões de Barcelona que se esgueiraram para dentro de Zenith no menor tempo possível. Não dê a eles tempo e oportunidade para causar destruição na cidade. O olhar do imperador Yassin lentamente se voltou para Granelo enquanto ele dizia: eu lhe dou autoridade para mover quaisquer tropas na cidade para ajudar em sua busca. Como desejar. Estou disposto a servir a Vossa Majestade. Granelo acenou com a cabeça empolgado. Está bem. Com isso dito, o imperador Yassin desapareceu repentinamente da muralha de defesa. Os soldados e generais se ajoelharam novamente, vendo o imperador Yassin partir com respeito. Agora, as batalhas deram uma pausa e os soldados finalmente tiveram um breve momento para descansar, restaurar sua resistência e limpar suas armas. Com uma equipe de soldados de elite, Granelo desceu a parede de defesa e retornou instantaneamente ao quartel-general da patrulha imperial. Então, ele começou a mover as pessoas para fazer a investigação em toda a cidade. A sensação de perigo se intensificou em sua mente como se algo terrível estivesse para acontecer. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1062. Mistério e perigo. Granelo moveu as elites da patrulha imperial e muitos soldados para fazer a busca estilo raid em toda a cidade. A aparência, o tamanho dos ossos e a pele dos barceloneses diferiam muito dos zenitianos. Além disso,
Esses cerca de 50 espiões de Barcelona que invadiram São Petersburgo provavelmente não estavam familiarizados com os edifícios e o terreno, e não tinham esconderijos. Normalmente, esses espiões deveriam ser facilmente localizados. No entanto, até a manhã do segundo dia, Granello ainda não obteve nenhuma pista ou rastro. Essa descoberta deixou todos confusos. O imperador Yassin pediu à patrulha imperial para encontrar os espiões de Barcelona o mais rápido possível. Embora não houvesse limite de tempo definido, Granello ainda sentia uma tonelada de pressão. Por um lado, Granello fortaleceu a proteção de centenas de nós mágicos na cidade. Por outro lado, aumentou o número de pessoas que procuravam inimigos por toda a cidade. Depois de uma manhã de zero resultados, Granello não conseguia mais sentar. Ele tinha que correr o risco de perturbar o segundo príncipe, que ainda estava se curando de seus ferimentos, e foi para a propriedade de Domingues. Você encontrou algo difícil. O segundo príncipe, que parecia saudável a julgar por sua aparência, caminhou até o grande salão com a ajuda da mulher demoníaca Paris e se encontrou com Granello. Exceto pela mulher demoníaca Paris, havia também o velho estrategista Aryan de Chambord. Sem ousar esconder nada, Granello contou a essas pessoas em detalhes o que aconteceu. No entanto, o segundo príncipe não pareceu surpreso. Era claro que, embora este príncipe não tivesse deixado sua propriedade desde que estava se curando, ele sabia tudo o que estava acontecendo lá fora. Esta é a primeira vez em mais de 10 anos que o pai real fica com tanta raiva, certo? Domingues recostou-se na cadeira e ponderou. Isso é verdade. Desde que segui Vossa Alteza, nunca vi o imperador Yassin tão zangado. O quarto príncipe exagerou. Mesmo nessa situação terrível, ele continuou a ir contra as regras e matou cerca de 1000 elites de Zenith. Sua Majestade ficou com tanta raiva porque ama seus filhos. Embora Granello desprezasse o quarto príncipe, parecia que ele havia voltado ao normal na frente de Domingues. Ele parecia lógico e escolheu as palavras com cuidado, como um comandante discreto e inteligente. Domingues acenou com a cabeça e não disse muito. Nas batalhas anteriores, ele foi ferido pelo poder residual de mestres de primeira linha. Embora os ferimentos tivessem sarado, as distorcidas leis da natureza ainda existiam em seu corpo. Foi uma sorte que essa condição foi descoberta cedo, e o imperador Yassin o curou pessoalmente. Isso curou todas as lesões letais e não permitiu que as leis distorcidas da natureza prejudicassem a energia do núcleo de Domingues. No entanto, o segundo príncipe ainda tinha que descansar e se recuperar, e ele não poderia lutar com outros. Portanto, ele foi forçado a ficar em sua propriedade pelo imperador Yassin e não se juntou às batalhas na parede de defesa. Granello abriu a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Domingues estava pensando consigo mesmo. Quando ele olhou para cima e viu o Barba Ruiva Granello se comportando assim, ele sorriu e disse: "Diga-nos o que você quer dizer." Granello olhou para a mulher demoníaca e o velho Aryan finalmente fez a pergunta que o perturbou por muito tempo. Agora que a situação em São Petersburgo está tão terrível, como pode o príncipe mais velho Arshavin, conhecido como o deus da guerra de Zenith, e a princesa Tanasha, conhecida como deusa da inteligência, ainda não apareceram? Além disso, também. Também o que? Domingues perguntou com um sorriso. A atitude do segundo príncipe Domingues fez Granello se acalmar um pouco e ele perguntou: além disso, nos últimos 2 anos, o Império recrutou muitos soldados. Apenas o número de legiões de batalha principais sob o comando do príncipe mais velho chegou a 20, e há perto de 1 milhão de soldados. No entanto, menos de 400.000 soldados permanecem em São Petersburgo, incluindo os 100.000 guardas reais e os soldados derrotados que se retiraram do campo de batalha da região sul. Isso significa que menos de 200.000 soldados regulares estão guardando a capital. Onde estão os outros 800.000 soldados de elite? Granello fez todas as perguntas em sua mente sem parar. Sim, para onde foram o irmão real e os 800.000 soldados de elite? Eles deveriam estar em São Petersburgo. Também estou curioso sobre isso, Domingues murmurou para si mesmo. Parecia que nem ele sabia para onde foi o deus da guerra de Zenith.
Uma expressão de choque apareceu no rosto de Granello. A declaração oficial é que o príncipe mais velho está dentro do quartel-general militar imperial fazendo planos, e a princesa mais velha está se recuperando de sua doença dentro de sua propriedade. No entanto, muitas evidências mostram que o príncipe mais velho não está no quartel-general militar imperial e a princesa mais velha não está em sua propriedade. Os dois não estão dentro de São Petersburgo, e os 800.000 soldados de elite que deveriam estar dentro da capital já deixaram secretamente São Petersburgo antes que os invasores de Barcelona chegassem à Baía do Reino Bizantino. Este processo era secreto e quase ninguém o descobriu. A mulher demoníaca Paris finalmente falou, e o que ela disse chocou Granello. Depois de uma pausa, Paris deu uma risadinha e disse: apenas uma pessoa pode permitir que 800.000 soldados retirem-se secretamente de São Petersburgo e não deixar ninguém perceber. Sua Majestade, Imperador Yassin. Barba Ruiva não era idiota e imediatamente entendeu o que Paris queria dizer. Desde que a conversa chegou a este ponto, não poderia continuar mais. Envolvia Sua Majestade, então eles não deveriam tentar adivinhar e duvidar das ideias do governante supremo. Por um momento, a atmosfera ficou bastante moderada. O segundo príncipe Domingues sorriu e quebrou o silêncio, e disse com um sorriso fraco: aqueles cerca de 50 barceloneses são interessantes. Com seus recursos limpos, eles ainda são capazes de se esconder dos esforços de busca massivos. Será que eles se transformaram em zenitianos? Vossa Alteza quis dizer. Os olhos de Granello se iluminaram ao pensar em algo, e ele disse com alegria: Vossa Alteza, entendi agora. Obrigado pelo seu conselho. Depois de dizer isso, Granello colocou as mãos em concha e fez uma reverência para Paris e o velho Aryan antes de se despedir e partir. Domingues e o velho Aryan se entreolharam e sorriram. Paris, você também precisa acelerar e tentar se preparar o mais rápido possível, Domingues disse levemente enquanto fechava os olhos. Vossa Alteza, não se preocupe. Eu cuido disso. Paris assentiu, e sua expressão raramente parecia tão solene. O tempo passou rapidamente. Logo, 2 dias se passaram. Os cercos e ataques de Barcelona tornaram-se cada vez mais agressivos. Os 4 semideuses de Barcelona apareciam de vez em quando para assediar, e os mestres supremos do lado de Zenit, como o imperador Yassin, estavam prontos para lutar. O bom era que ambos os lados tinham grande autodisciplina e seguiram as antigas tradições de guerra que eram regras não escritas no continente Azeroth. Todos os mestres supremos não atacaram soldados comuns. A investigação e operação de captura de Granello finalmente obteve alguns resultados. Na tarde do segundo dia, os mestres da patrulha imperial finalmente pegaram um espião de Barcelona. Os zenitianos ficaram chocados ao descobrir que este espião não era um barcelonense ou zenitiano, ele era um membro do Império de Eindhoven. Após receber um treinamento especial de barceloneses, ele se esgueirou para São Petersburgo. Como o Império Eindhoven era adjacente ao Império Zenit, os cidadãos dos dois impérios tinham características semelhantes e não eram muito diferentes um do outro. Não é à toa que as operações anteriores não renderam nada. Agora, a situação parecia ainda mais difícil. O povo de Eindhoven, Eindhovenanos, tinha um sistema estrito e administrado de forma rígida em São Petersburgo e estavam conspirando com os barceloneses. Granello queria golpear o ferro enquanto estava quente e enviou ainda mais soldados para vasculhar os bairros. Embora suas ordens fossem rápidas, os resultados foram limitados, eles pegaram apenas cerca de uma dúzia de pessoas insignificantes. Esses espiões capturados foram todos enviados à patrulha imperial para serem interrogados, mas todos pareciam extremamente durões e teimosos. Mesmo quando uma porção de sua carne foi transformada em pasta de carne, eles não revelaram uma palavra. Granello foi ficando cada vez mais ansioso com o passar do tempo. Quando o sol estava prestes a se pôr, os interrogatórios finalmente deram resultados. Depois de ouvir todo o plano, Granello suou profusamente e suor frio apareceu por todo o corpo. Enquanto enviava pessoas para informar a família real, o quartel-general militar imperial e o segundo príncipe,
Granello correu em direção à Torre Mágica número 1 no centro da cidade. O núcleo da deusa da proteção da Terra, que era uma matriz mágica que protegia a cidade inteira, estava localizado naquela torre mágica. Se esta torre mágica fosse destruída, todo o conjunto mágico pararia de funcionar e Zenith cairia em um desastre inimaginável. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1063. O urso gigante no norte ruge. Já era meia-noite. Devido à guerra, todas as ruas foram fechadas porque o toque de recolher foi ativado. Enquanto se sentia ansioso, Granello chicoteou seu cavalo com força, tentando correr para a torre mágica número 1 da cidade com centenas de soldados de elite o mais rápido que podia. Devido à pressa, eles não se importaram com os cavalos e só queriam chegar rápido ao destino. Como um tornado, esse grupo de pessoas passou pelas ruas e os barulhos altos de clipe-clop feitos pelos cascos dos cavalos soaram como trovões na noite. O cavaleiro na frente ergueu o símbolo dourado do imperador Yasin e gritou: "A patrulha imperial está de plantão. Temos o token dourado de Sua Majestade. Saia do caminho." Enquanto os ruídos altos que os cascos dos cavalos faziam soavam no céu, todos os soldados moveram os postos de controle na rua para não bloquear o caminho. Gritos e ruídos continuaram a soar das direções das quatro paredes de defesa. Os barceloneses estavam lutando com mais ferocidade neste momento da noite. Em um piscar de olhos, a torre mágica no ponto 1 estava à vista de Granello. Este era o edifício mais magnífico de São Petersburgo ao lado do Palácio Real, da Montanha Santo Marcial e do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Riscos de anéis laranja-amarelados de energia mágica cercavam a torre mágica como objetos tangíveis, e eles giravam lentamente em torno desta gigante torre negra em forma de lança. Muitas armadilhas mágicas foram instaladas ao redor da área, e mais de 5.000 soldados de elite estavam posicionados nas proximidades. Vendo que a torre mágica número 1 estava intacta, Granello deu um suspiro de alívio e acelerou. "Pare! Se você avançar mais 100 metros, atiraremos." Uma fortaleza com cerca de 5 metros de altura apareceu à frente, e os soldados guardiões ouviram os barulhos de clipe-clop feitos pelos cascos dos cavalos e imediatamente gritaram um aviso. Ao mesmo tempo, eles se prepararam para atacar. "O token dourado de Sua Majestade está bem aqui." O cavaleiro da patrulha imperial que liderava o avanço levantou o token dourado do imperador Yasin, e a equipe conseguiu seguir em frente. Granello cavalgou até a fortaleza e se acalmou um pouco vendo que os mecanismos de defesa estavam intactos e não parecia que nada havia sido atacado. Ele perguntou casualmente: "Antes de chegarmos aqui, mais alguém entrou?" "Senhor, cerca de 15 minutos atrás, o quarto príncipe veio aqui com cerca de 50 guardas e disse que estava seguindo a ordem de Sua Majestade e precisava entrar na torre mágica no ponto 1. O oficial militar que guardava o primeiro posto de controle respondeu respeitosamente. "O que?" Granello ficou chocado e disse: "O quarto príncipe já foi rebaixado pelo imperador Yasin, Sua Majestade, e não será usado para nada. Todo mundo na cidade sabe disso. Como ele pode estar seguindo a ordem de Sua Majestade? Droga! Por que você não parou?" Bum! Antes que Granello pudesse terminar de falar e correr para frente, o chão começou a tremer violentamente. Parecia que uma besta pré-histórica gigante estava no subsolo e estava prestes a explodir. Os cavalos que os cavaleiros montavam ficaram com medo, relincharam e levantaram as patas dianteiras. Eles se tornaram violentos e ansiosos como se algo terrível estivesse para acontecer. Nesse momento, gente como Granello não tinha mais tempo para se concentrar nos cavalos. O chão tremia cada vez mais. À medida que ruídos estrondosos soavam, o solo duro se tornou tão macio quanto a superfície de um lago, e era difícil para as pessoas ficarem imóveis nele. Mais assustador foi que a gigante e milagrosa Torre Mágica número 1, a 1.000 metros de distância, começou a tremer também, e as faixas de anéis laranja-amarelados de luz mágica que cercaram a torre que se elevou no céu começaram a quebrar e se estilhaçar, desaparecendo sob os olhos das pessoas. A torre mágica,
está prestes a desabar. Os soldados guardiões também pareciam desesperados. Todos sabiam o que significava para os zenitianos se a Torre Mágica número 1 desabasse naquele momento. Isso representava a destruição e a morte completas. Bum! No momento seguinte, a estátua do Imperador Yasin brandindo uma espada, que foi colocada no topo da Torre Mágica no ponto 1, caiu do céu. Este símbolo que representava o poder do Império se espatifou no chão, jogando poeira no ar. Então, a Torre Mágica no ponto 1, que se dizia ser indestrutível, começou a quebrar. Rachaduras pretas visíveis apareceram por todo o corpo, e chamas de luz laranja penetrantes dispararam das rachaduras. De repente, uma sirene ensurdecedora soou no céu acima da cidade. Esse barulho fez a cidade inteira cair em um estado de terror e caos incontroláveis. Droga! O que aconteceu? Granelo sentiu frio por dentro. Senhor, por favor, recue. A energia dentro da torre mágica está em um estado de desordem e a torre está prestes a explodir, um oficial militar gritou nos ouvidos de Granelo. Recuar. Recuar para onde? O rosto de Granelo estava pálido, e ele sorriu tragicamente ao dizer: a cidade está prestes a explodir e os barceloneses nos cercam por todos os lados. Não temos para onde nos refugiar. Eu sou a pessoa mais culpada do Império. Estou um pouco atrasado. Eu sou responsável por tudo isso. Enquanto Granelo falava, a barreira laranja-amarelado da deusa da proteção da terra, que cobria a cidade e representava segurança e calor, começou a quebrar. O escudo mágico que poderia suportar ataques de força total de semideuses se estilhaçou como uma casca de ovo quebrada, e a energia mágica laranja-amarelo se transformou em pedaços e caiu do céu. Antes que pudessem chegar ao solo, esses pedaços desapareceram no ar. O escudo mágico quebrou. São Petersburgo está acabada. Sem a deusa da proteção da terra, São Petersburgo era como uma mulher nua diante de um homem mal-intencionado. Os barceloneses agora podiam fazer o que quisessem. Se eu fosse capaz de descobrir esses malditos endovenanos e perceber que eles são espiões dos barceloneses, a situação não teria chegado a este grau devastador. Agora, tudo está acabado. Eu decepcionei a confiança de Sua Majestade e decepcionei milhões e milhões de cidadãos em São Petersburgo. Eu fiz tudo isso. Granelo queria cortar sua garganta e usar sua morte para se punir. No entanto, o pouco de lógica que lhe restou o fez controlar seu impulso. Depois de pensar um pouco, Granelo arrastou um capanga e sussurrou algo no ouvido desse homem. Senhor, por favor, tome cuidado. Vá. Este cavaleiro acenou com a cabeça, e ele saltou em seu cavalo e chicoteou-o antes de sair correndo e deixar a área que estava tremendo mais. Granelo puxou a espada longa em seu cinto e olhou para seus irmãos que o seguiram até aqui. Ele disse: guerreiros, a destruição está para chegar. Se você sair daqui e fugir, você não é um covarde. Porém, se você decidir ficar, é o momento de mostrar nossa lealdade ao Império. Vamos transformar nosso medo em raiva. Siga-me e entre na torre. Vamos matar todos os espiões que destruíram a torre. Esta é a última coisa que podemos fazer pelo Império e nossos entes queridos. Chamas de energia guerreira radiante queimaram ao redor de Granelo. Como o chão estava tremendo cada vez mais, era impossível montar os cavalos. Granelo desceu do cavalo e correu em direção à torre mágica que estava desabando. Senhor, nós o seguiremos até a morte. O resto dos membros da patrulha imperial não hesitou, e todos eles correram para a torre mágica em colapso como mariposas para uma chama. No momento, dos cerca de 5.000 soldados de elite que guardavam a torre, mais da metade deles estava morto ou gravemente ferido. No entanto, nenhum deles escolheu fugir. Todos eles sacaram suas espadas e seguiram os cavaleiros enquanto cantavam o hino do Império. Mesmo as vidas humildes têm dignidade. Nossa glória está escrita na história do Império que está repleto de adversidades. As guerras nunca podem fazer os zenitianos recuarem. O urso gigante do norte ruge. A trágica música ressoou na noite confusa e caótica.
Hail the King, capítulo 1064. Cidade quebrada. O que está acontecendo? No Palácio Real, o imperador Yasin imediatamente sentiu a estranheza e seu rosto mudou de cor. Ele estava sempre calmo, mas uma expressão de choque apareceu neste momento. Ele se transformou em um raio de luz e atravessou o teto de seu palácio antes de disparar em direção à torre mágica no centro da cidade. Ha ha ha! Yasin, você só descobriu agora. Você não acha que é um pouco tarde? Uma série de risadas arrogantes soou no ar como um trovão estrondoso. Era Alves, um semideus de Barcelona. O baixinho e barbudo Alves parecia cruel, e seus olhos verdes pareciam violentos. Enquanto suas chamas de energia queimavam ao redor dele, ele ficou no ar e bloqueou o caminho do imperador Yasin. A velocidade dos semideuses era insana. Sem o bloqueio da deusa da proteção da terra, semideuses poderiam aparecer acima de São Petersburgo com um pensamento. Estava claro que tudo estava sob controle do Barcelona. Cai fora! O imperador Yasin não queria perder tempo. Com um rugido, seu reino de espadas abriu instantaneamente. Então, ele fez um gesto com a mão e uma espada gigante de luz disparou de seus braços, rasgando o espaço e cortando em direção à cabeça de Alves de forma assassina. Alves riu com orgulho e lançou seu poder de reino. Seus braços se cruzaram diante de sua cabeça e um escudo de energia gigante laranja amarelado apareceu. Parecia tangível, e runas radiantes e místicas brilharam em sua superfície. Bum! A espada de luz do imperador Yasin e o escudo de energia de Alves colidiram, e um barulho de sacudir a terra ressoou no céu. Haha! Como isso é possível? Alves ainda parecia orgulhoso um momento atrás, mas sua expressão mudou drasticamente no segundo seguinte. O escudo de energia laranja acima da cabeça de Alves se estilhaçou e uma nitidez indescritível cortou seu reino de defesa e atingiu seu corpo com força. Alves foi pressionado contra o solo, criando uma cratera gigante da qual não se podia ver o fundo. Todas as casas e prédios da área se espatifaram e desapareceram como esculturas de areia desabando. Embora fossem semideuses, o imperador Yasin atingiu Alves e o mandou voando com um movimento. Sem ter tempo para lidar com o oponente que ele acabou de derrubar, o imperador Yasin correu em direção à torre mágica no ponto 1 que estava desabando enquanto se sentia ansioso. Ele teve que correr para a torre mágica imediatamente e tentar consertá-la antes que desabasse completamente. Caso contrário, São Petersburgo, uma cidade com uma história de centenas de anos, seria completamente destruída. Infelizmente, alguém não queria que o imperador Yasin fizesse isso. Pare aqui, este caminho não está livre, uma voz calma e fria soou. O segundo semideus de Barcelona, Mascherano, que era musculoso e silencioso, abriu o espaço e saiu do vazio, bloqueando o caminho do imperador Yasin. Voxos! Sem falar, o imperador Yasin atacou instantaneamente. Seu reino de espada foi aberto ao máximo. Com um aceno de sua mão, muitas espadas destrutivas de luz se formaram diante do imperador Yasin, e eles dispararam em direção a Mascherano como gotas de chuva em uma tempestade. Este último não se atreveu a ser arrogante e abriu seu reino com força total. Muitas montanhas antigas cor de laranja com runas piscando nelas apareceram na frente de Mascherano. Comparado a Alves, o poder do reino de Mascherano era ainda mais focado na defesa, e seu reino era mais resistente e poderoso. Bum! 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 Energias aterrorizantes explodiram continuamente e irradiaram o céu, engolfando completamente Mascherano. Sem perder tempo, o imperador Yasin avançou e contornou a zona de explosão, voando em direção à torre mágica no centro o mais rápido que pôde. No entanto, mais duas figuras apareceram e o bloquearam com poderosas chamas de energia queimando ao redor deles. Eram Busques e Pedro, os dois últimos semideuses de Barcelona na região. Ao mesmo tempo, Alves e Mascherano que o imperador Yasin deixou para trás também se aproximaram lentamente e o cercaram com os outros dois semideuses. No momento, o imperador Yasin estava preso no centro de uma formação quadrada.
Os 5 semideuses emitiram chamas de energia radiante e parecia que 5 sóis apareceram no céu ao mesmo tempo, iluminando o céu e fazendo com que parecesse meio-dia. No momento, dezenas de milhões de residentes nos edifícios que se estendiam no horizonte saíram. Alguns deles nem tiveram tempo de vestir as roupas e saíram correndo de casa ansiosos. Na verdade, algumas pessoas até foram pisoteadas depois de cair. Mais adiante, as chamas já queimavam nas paredes de defesa em todos os 4 lados, e algumas seções das paredes de defesa já desabaram. Incontáveis soldados de Barcelona invadiram a cidade por aquelas seções destruídas das muralhas de defesa. Como demônios malignos, gritos, fogo, sangue e cadáveres apareciam aonde quer que fossem. O imperador Yassin suspirou levemente em sua mente. Estamos a apenas um passo de alcançar aquele plano. Como um problema apareceu em tal momento? Como os barceloneses destruíram a torre mágica central? Como é que as tropas de elite, grupos de magos e várias armadilhas e mecanismos não mostraram nenhum aviso? Por que não tivemos tempo de reagir? Agora é muito tarde. O que confundiu mais o imperador Yassin foi que os mestres supremos como Azel Benk e Lampada ainda não haviam aparecido. Com uma situação tão grande acontecendo em São Petersburgo, não havia como pessoas como eles não detectarem. O que estava acontecendo? O que aconteceu? A deusa da proteção da terra, a matriz mágica. Na propriedade do segundo príncipe, Domingues, que vestia apenas uma túnica branca e fina, saiu correndo de seu quarto descalço. Vendo os escudos de energia mágica laranja quebrados caindo do céu, Domingues ficou chocado em seu núcleo. Ao mesmo tempo, todos dentro da propriedade do segundo príncipe ficaram frenéticos. As pessoas que estavam dormindo gritaram e se levantaram, e rapidamente vestiram suas roupas enquanto procuravam suas armas e armaduras. A equipe de guarda imediatamente correu para o palácio de descanso do segundo príncipe, cercando Domingues e protegendo-o de todos os ângulos. Além disso, seus guardas próximos rapidamente trouxeram a armadura mágica, armas e outros equipamentos do segundo príncipe, e o ajudaram a colocar o equipamento. Vossa Alteza! Um cavaleiro de armadura vermelha entrou correndo e disse: a torre mágica central desabou e Granello me enviou aqui para informar Vossa Alteza. São Petersburgo não pode ser salvo. Sua Alteza, por favor, avance através dos inimigos no norte e chegue a Chambord. Este cavaleiro era o capanga que Granello enviou para passar a mensagem. Onde está Granello? Domingues gradualmente se acalmou neste momento. Vossa Alteza, o Sr. Granello disse que está fazendo isso para se redimir. Ele já investiu contra a torre mágica que está prestes a explodir com outros, e ele vai morrer com os espiões de Barcelona. Enquanto ele dizia isso, uma expressão triste apareceu no rosto do cavaleiro. Sr. Granello, ele já pode. Ele não está morto. Domingues disse com determinação: não vou recuar também. Levante-se e siga-me. Vamos lutar contra os inimigos. Enquanto Domingues dizia isso, um barulho alto soou no céu. Todos olharam para cima e viram o imperador Yassin cortando Alves para longe com um golpe. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua experiência com esta obra? Diz pra gente lá no novo site da Central Novels. Avalie Hail the King. Entre no canal do Discord e fiquem por dentro de todos os lançamentos do site, https://discord.gg/bdvg8em. Hail the King, capítulo 1063. Hail the King, capítulo 1065. Realidade durante a crise. Sua Majestade é incomparável. Sua Majestade é incomparável. Uma cena tão motivadora entusiasmou todos os zenitianos e aumentou sua confiança. No entanto, depois que o imperador Yassin derrubou Alves, vários mestres de Barcelona apareceram e bloquearam o imperador Yassin. Vendo isso, os zenitianos perceberam que o imperador Yassin não poderia virar o jogo esta noite sozinho. Se eles não queriam se tornar fantasmas sob as lâminas de barceloneses,
eles tinham que levantar suas armas e lutar contra os invasores até a morte. O segundo príncipe Domingues correu para a rua com seus guardas. Neste momento, toda São Petersburgo estava uma bagunça. Zenitianos que estavam ansiosos, desamparados e frenéticos estavam por toda parte na rua e choravam sem parar. Com a destruição da deusa da proteção da terra, até uma criança de 3 anos sabia o que isso significava para esta cidade. Os demônios de Barcelona, que haviam matado centenas de milhões de zenitianos na região sul, poderiam correr diretamente para a cidade, e os zenitianos em São Petersburgo seriam massacrados e atacados pelos barceloneses. Mãe, onde você está? Uma menina que tinha uma boneca nos braços chorou no meio da multidão. Ela estava com sua família, mas eles se perderam na multidão gigante. Pai, um jovem estava gritando. Mais adiante, um velho fraco foi empurrado e caiu no chão. Enquanto sua testa sangrava, ele não conseguia mais se levantar. Seu filho estava gritando a cerca de 5 metros de distância, mas ele estava sendo empurrado cada vez mais para longe pela multidão em movimento e não conseguia se aproximar para ajudar seu pai a se levantar. Em apenas alguns segundos, este velho desapareceu na multidão e o jovem não pôde fazer nada a respeito. Tudo estava uma bagunça. Domingues saiu correndo de sua propriedade com soldados, mas correu para a multidão confusa depois de se mover por cerca de 1 quilômetro. Os civis correram como ondas em um tsunami, e gritos e gemidos puderam ser ouvidos em todas as direções. Esta cena mesclava chamas ardentes e gritos que soavam das paredes de defesa, e parecia o fim do mundo. Rápido! Organize as pessoas e faça com que elas se acalmem. Eles não podem entrar em pânico. Domingues gritou com os soldados ao seu redor. Nada era mais assustador do que estar no meio de uma multidão caótica. Alguns guerreiros de nível estelar pularam sobre edifícios e estátuas e gritaram sob o poder da energia guerreira, continuando a confortar os civis frenéticos na multidão. Gradualmente, essa situação caótica semelhante a um deslizamento de terra foi ligeiramente controlada. Rápido! Conduza-os até o portão norte. Deixe-os escapar na direção da cidade de Chambord, essa é a única maneira de sobreviverem, Domingues gritou e ordenou aos soldados, permitindo que os cavaleiros abrissem o caminho e conduzissem os civis em direção ao norte. Paris! Paris, onde você está? Vendo a situação sendo controlada, Domingues rugiu e gritou. Como uma rosa branca que desabrocha à meia-noite, a mulher demoníaca deslizou pisando em estátuas e paredes. Como está o plano? Domingues gritou e tentou dominar os ruídos na área para que Paris pudesse ouvi-lo. Tudo está pronto, Sua Alteza. Paris também gritou de volta enquanto o suor escorria por seu rosto. Isso é bom. Agora, conduza essas pessoas para o portão norte com todas as elites da patrulha imperial. Vá para o portão norte agora mesmo. Você deve controlar a situação lá. Mate os inimigos e liberte os civis. Domingues tirou um token dourado do bolso da camisa e jogou-o para Paris. Vossa Alteza, e você? Paris adivinhou vagamente a mente do segundo príncipe. Ha! Vou dar uma lição àqueles bastardos de Barcelona. Vá rápido. Não seja chata neste momento. Retire a presença de sangue frio e implacável como mulher demoníaca. Se você puder proteger e permitir que 1 milhão de civis saiam com segurança pelo portão norte, você será um herói do Império. Claro, se você puder deixar a capital com vida e ver aquele vilão Alexander, diga a ele que, embora ele não tenha aparecido quando São Petersburgo mais precisava dele, eu o perdoo. Eu acredito que ele não pode vir aqui por um motivo importante. Neste momento crítico de vida ou morte, Domingues, que parecia sonolento o tempo todo e parecia não se importar com nada, finalmente mostrou a bravura e a coragem que não faltavam aos zenitianos. Depois de dizer essas coisas a Paris, chamas brilhantes de energia guerreira queimaram o corpo de Domingues, e ele se transformou em um feixe de luz e disparou em direção ao centro de São Petersburgo sozinho. Vossa Alteza, tome cuidado! Paris sussurrou em sua mente antes de ir para a patrulha imperial para mover as elites com o token dourado. Na área residencial nobre de São Petersburgo.
Esta zona de alto nível era normalmente bem guardada e animada, mas estava caótica e confusa neste momento. Rápido! Feche o portão para mim. Ative as matrizes mágicas defensivas. Não deixe ninguém entrar. Alguns nobres optaram por ficar dentro de suas grandes propriedades que tinham paredes altas e tentaram defender. Eles ignoraram o que estava acontecendo lá fora e permaneceram lá dentro como tartarugas, como se isso pudesse ajudá-los a superar todas as tragédias. O que está acontecendo? Por que a cidade foi conquistada? O que deveríamos fazer? Droga! O que os militares estavam fazendo? Algumas pessoas ficaram frenéticas e não sabiam o que fazer. Haha! Está feito! Zenith acabou! Vamos morrer juntos! Vamos ser devorados por chamas ardentes! Alguns nobres enlouqueceram de medo. Eles não queriam que suas esposas, filhas e filhos fossem agredidos e humilhados pelos barceloneses, então eles os mataram e incendiaram suas propriedades com magia, morrendo juntos entre as chamas. Rápido! Reúna todos os guardas da família e coloque tesouros nas carruagens. Proteja a senhora e sua alteza. Vamos sair daqui. Algumas pessoas não tiveram coragem de morrer e decidiram tentar escapar. Irmãos, hoje, nossa coragem e honra estão em jogo. Pegue suas espadas e sabres. Vamos dar uma lição àqueles bastardos de Barcelona. Deixe-os saber o poder do urso gigante no norte. Mesmo antes da morte, os bravos zenitianos não vão recuar. Entre os nobres que desfrutavam de privilégios e riquezas, havia guerreiros de sangue quente. Centenas de jovens e apaixonados nobres reuniram seus guardas e soldados e formaram uma tropa temporária antes de atacar as ruas onde as chamas ardiam e gritos soavam. Agora, embora a área residencial nobre não fosse tão caótica quanto a área residencial civil, as pessoas estavam se sentindo ansiosas. Palácio Imperial dos Cavaleiros. 10 torres de cavaleiros negros cercavam a gigante Torre Negra no meio. Comparado com o barulho lá fora, era pacífico aqui. Os 10 cavaleiros executores de Zenith apareceram na gigantesca torre central totalmente armados. O capitão cavaleiro Akinfeev, que usava armadura de batalha no trono de pedra, olhou para seus 10 subordinados mais leais que estavam ajoelhados. A expressão de Akinfeev estava estranhamente calma. Sob a iluminação das chamas bruxuleantes das duas tochas nos dois lados, o brilho e a escuridão continuaram a se mover no rosto de Akinfeev. Ei! Hail the King, capítulo 1066. A vontade de batalha disparou na montanha Santo Marcial. Esta noite pode ser a última noite em que o Palácio Imperial dos Cavaleiros vai existir neste mundo. O momento final está aqui. Diga-me, você está com medo e assustado? A voz de Akinfeev estava fria como o gelo de 10.000 anos. Não temos medo, vamos viver e morrer com o Império, responderam os 10 cavaleiros executores em uníssono. Alguns desses cavaleiros se aliaram a diferentes príncipes e participaram da Batalha do Trono, alguns deles tiveram conflitos com o Santo Marcial Imperial e se tornaram vilões na lenda do rei Alexander de Chambord, e alguns deles eram novos que entraram após alguns dos antigos cavaleiros executores morrerem em batalha. O 10º cavaleiro executor, Piazon, o cavaleiro da lua prateada, era alguém novo depois que o antigo 10º cavaleiro executor, o cavaleiro do sol dourado, se juntou à montanha do Santo Marcial. Piazon tinha apenas 18 anos e era um raro jovem gênio. No entanto, independentemente da idade desses cavaleiros executores e de como eram suas personalidades, nenhum deles parecia amedrontado diante de inimigos estrangeiros. Quando o Império estava em perigo, todos eles exibiram o destemor e a bravura de Zenith, o urso gigante do norte. A bravura que os verdadeiros guerreiros mostraram antes da morte não tinha nada a ver com sua personalidade e caráter. Ok, vá e convoque seus séquitos. Vou lhe dar 3 minutos para resolver todos os assuntos pessoais, disse Akinfeev enquanto se levantava de seu trono de pedra. Esta noite, vamos lutar lado a lado e sangrar pelo Império até o último momento. Sim.
Os 10 cavaleiros executores se levantaram e caminharam em direção às suas próprias torres de cavaleiros enquanto suas capas longas vermelhas esvoaçavam. Eles tiveram que usar um tempo precioso para se preparar. Cavaleiro da Lua Prateada, fique um pouco. Akinfeev de repente pensou em algo. Piazon, que era o mais jovem entre os cavaleiros, virou-se com confusão no rosto. O capitão cavaleiro olhou para este jovem cavaleiro bonito e arrojado, e de repente ele se sentiu como se visse há 50 anos atrás. Naquela época, Akinfeev era tão destemido quanto Piazon, e ele seguiu o imperador Yassin e avançou nas batalhas. Ele ousou enfrentar todos os inimigos para provar sua ideologia, honra e bravura. O tempo passou e tudo mudou. Venha aqui. Akinfeev acenou e chamou o cavaleiro da lua prateada Piazon até ele. Então, ele tirou um pergaminho mágico lacrado de seu anel de armazenamento e o colocou nas mãos deste jovem cavaleiro. Ele disse sério: não vá para a batalha. Vista a roupa de um civil e fuja da cidade com este pergaminho. Certifique-se de entregá-lo ao rei Alexander de Chambord. Senhor, isso. O jovem Piazon estava confuso. Você vai entender tudo mais tarde. Jovem, lembre-se, este pergaminho diz respeito ao futuro de Zenith. Zenith pode ter uma chance de renascer das cinzas. Este pergaminho é mais importante do que sua vida. Eu não me importo com o método que você usa, você tem que entregar pessoalmente este pergaminho para o Santo Marcial Imperial Alexander. Nenhum erro pode ser cometido. O tom de Akinfeev era extremamente sério. Senhor, eu. Piazon ficou chocado com isso. Ele era jovem e preferia pegar sua espada e lutar contra os barceloneses ao lado de seus colegas em vez de fugir como um covarde. Isso é uma ordem. Você é jovem e novo no Palácio Imperial dos Cavaleiros. Portanto, os barceloneses não sabem muito sobre você. Preciso que você finja ser um civil, um mendigo, uma criança, um idiota. Não me importa o método que você usa. Mesmo que você tenha que engolir temporariamente seu orgulho e se render aos inimigos, você precisa entregar pessoalmente este pergaminho ao Santo Marcial Imperial. Você será o maior herói da história de Zenith se conseguir completar esta missão. Sim, senhor. O jovem cavaleiro da lua prateada finalmente assentiu e pegou o pergaminho antes de colocá-lo cuidadosamente no bolso. Aqui estão mais duas coisas para você. Akinfeev pensou por um momento e tirou um pergaminho de prata e um de ouro. Ele disse: o pergaminho de prata pode criar uma prisão de luz capaz de aprisionar qualquer pessoa que não seja um semideus. O pergaminho dourado contém um ataque de força total do Imperador Yassin, Sua Majestade. Eles serão úteis para você em momentos críticos. Vá rápido agora. Senhor, você, por favor, tome cuidado. Piazon não recusou e pegou os pergaminhos. Enquanto estava ajoelhado, ele se curvou e se virou antes de sair do palácio. Vendo o cavaleiro da lua prateada se afastando, Akinfeev deu um suspiro de alívio e relaxou um pouco. Então, um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Akinfeev pensou: garoto, você ainda é jovem e seu talento está quase no mesmo nível do terceiro príncipe Alexander. Não vale a pena morrer nesta batalha irrecuperável. Vai encontrar Sua Alteza com o pergaminho de herança secreta que Sua Majestade redigiu. Se você puder ser valorizado pelo terceiro príncipe, você se tornará uma estrela brilhante do Império. O futuro do Império depende de jovens como você. Já é hora de pessoas velhas como nós saírem do palco. Logo, os outros 9 cavaleiros executores voltaram com seus séquitos de cavaleiros. Embora esses cavaleiros tenham ficado confusos quando não viram o cavaleiro da lua prateada, eles não disseram nada. Vamos lá! Vamos prosseguir para nossa batalha final. O capitão cavaleiro Akinfeev do Palácio Imperial dos Cavaleiros de Zenith, o guerreiro que nas gerações posteriores foi chamado de subordinado mais leal do Imperador Yassin, desceu lentamente em sua cadeira de pedra. Com sua capa vermelho sangue deslizando atrás dele no chão liso, Akinfeev entrou na última batalha de sua vida com seus subordinados. Este dia finalmente chegou.
na montanha Santo Marcial localizada no centro de São Petersburgo. Assim que a deusa da proteção da terra se despedaçou, o ex-cavaleiro do Sol Dourado Chris Sutton, que cultivava de pernas cruzadas perto do penhasco, suspirou e abriu os olhos. Este dia finalmente chegou. Sutton se levantou lentamente, e a tristeza apareceu em seu rosto quando ele viu a torre mágica no ponto mais distante desmoronando irreversivelmente. Logo, cerca de 60 figuras poderosas apareceram atrás de Sutton. Eles eram os membros da montanha Santo Marcial e os discípulos do ex-Santo Marcial Krasik. Senhor, o que devemos fazer agora? Perguntou um discípulo. Lutar. A resposta de Sutton consistiu apenas em uma palavra. Assim que ele disse isso, Sutton estendeu a mão, e uma lança de cavaleiro feita de ouro negro apareceu em sua palma. Então, ele acenou para sua montaria, uma besta-lobo, que estava descansando não muito longe, e ela quebrou a corrente e o avançou enquanto lambia com sua língua rosa escura e esfregava intimamente contra seu corpo com a cabeça. Velho amigo, ajude-me de novo hoje, pela última vez. Sutton olhou para a fumaça que estava subindo para o céu de todas as direções enquanto as chamas queimavam nas paredes de defesa, e ele olhou para esta besta demoníaca que cresceu com ele e era como seu irmão. Enquanto acariciava a cabeça desta besta, Sutton não sabia que emoção ele estava sentindo. Envie alguém para cuidar da mãe de Sua Alteza Luffy. Se possível, certifique-se de proteger a senhora e levá-la para Chambord. Sutton de repente pensou em algo, e disse a um dos membros da montanha Santo Marcial. Não há necessidade. Uma voz feminina calma e gentil soou quando uma mulher saiu das árvores mais longe, no pico da montanha Santo Marcial. Ela era a esposa de One Sword, o ex-gênio da espada de Zenith. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1067. Montanha Santo Marcial e escritório de cartas. Esta bela mulher que nasceu em uma família civil comum mostrou uma calma chocante neste momento de vida ou morte. Agora, ela ainda tinha um sorriso lindo no rosto. Com uma espada longa fria na mão, ela disse levemente: General Sutton, não deixe os mestres do Império desperdiçarem seu tempo e energia com uma mulher insignificante como eu. Senhora. Sutton ficou surpresa e perguntou: Mas você sozinha? Esta mulher balançou levemente a cabeça e mostrou seu perfil lindo e gentil. Ela disse: Meu filho tem o Sr. Alexander como mestre, e ele cuidará dele. Eu não tenho nenhum arrependimento neste mundo. Os guerreiros de Zenith não devem escapar da batalha e perder sua honra porque devem proteger uma mulher insignificante como eu. Guerreiros, por favor, batalhem o quanto quiserem. Depois de dizer isso, ela cortou a garganta com a lâmina e cometeu suicídio. O sangue se derramou ao redor dela. Uma beleza faleceu assim. Ninguém esperava que ela fosse tão corajosa e tomasse tal decisão. Esta jovem viveu uma vida normal e não deixou nenhuma história chocante. Depois que ela morreu, poucas pessoas se lembrariam dela além de sua família. Na verdade, até a morte, ela não sabia que seu filho, Luffy, afundou nas profundezas do oceano com o rei Alexander, durante a batalha na Baía de Byzantine, e ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Essa mulher comum usou o método mais chocante para acabar com sua vida de flor. Ela sabia que se caísse nas mãos de barceloneses, a morte seria ainda melhor do que o tratamento que receberia. O mesmo acontecia com todas as mulheres zenitianas. Depois de congelar no local por um momento, Sutton suspirou e atingiu o chão, criando uma cratera profunda. Em seguida, ele cuidadosamente colocou o cadáver dessa mulher para dar a ela um enterro adequado. Depois de fazer isso, Sutton saltou sobre sua besta-lobo e gritou: Vamos batalhar! Este guerreiro se transformou em um feixe de luz e disparou em direção ao portão sul de São Petersburgo, onde estava o maior número de soldados de Barcelona. Com expressões solenes, os cerca de 60 membros da montanha Santo Marcial vestiram armaduras e pegaram suas espadas. Então, eles pularam da montanha com raiva brilhando em seus olhos e chamas de energia guerreira queimando em torno de seus corpos,
e eles se dirigiram para os locais onde os inimigos estavam agrupados. Dentro da sala principal, as luzes mágicas estavam acesas, e mais de uma dúzia de guerreiros com armaduras pretas também estavam guardando o local. Dentro de uma residência de aparência comum em São Petersburgo. Comparada com as pessoas ao redor deste lugar que estavam frenéticas e correndo ao redor, esta residência era extremamente silenciosa. Mais de uma dúzia de guerreiros em armaduras pretas estavam na sombra no pátio, e eles tinham cautela escrito em seus rostos. Como estátuas, eles se fundiram com a escuridão enquanto prestavam atenção ao que estava acontecendo lá fora. Dentro da sala principal, as luzes mágicas estavam acesas, e mais de uma dúzia de guerreiros com armaduras pretas também estavam guardando o local. Muitos caminhos de matriz mágica que eram difíceis de detectar piscavam no chão de ladrilhos de pedra verde, e essa matriz mágica conectava-se a uma câmara secreta cerca de 100 metros abaixo do solo. Esta câmara secreta era aproximadamente do tamanho de um campo de futebol, e muitos armários, armas e vários itens foram colocados aqui. Além disso, havia cerca de 300 guerreiros e magos que pareciam solenes e tinham presenças poderosas. Os 13 guerreiros que estavam na frente eram únicos. Suas auras eram profundas, estáveis e ocultas. Eles eram todos elites da classe Lua que eram mestres na região. Essas pessoas estavam guardando um jovem de cerca de 20 anos. Este jovem era magro e parecia bonito com seus longos cabelos loiros. Com uma aura calma e calculista ao seu redor, ele leu todos os relatórios e suspirou levemente. Este jovem era um dos líderes do escritório de cartas, a rede de inteligência que se dizia estar em todos os cantos do continente, e ele era o jovem Modric. Esta câmara subterrânea secreta era a sede do escritório de cartas, em São Petersburgo. Combine e ative a matriz de teletransporte de super longa distância. Precisamos mover todos os itens e documentos de volta para Chambord. 9 águias de sangue frio. Vocês executam este plano e não cometam nenhum erro. O olhar calmo de Modric continha um poder chocante. Embora sua força não fosse alta, todas as elites da classe Lua na frente dele ouviam seus comandos e respeitavam seu status. Como desejar, senhor? As 9 elites da classe Lua semelhantes a águias se ajoelharam e se curvaram respeitosamente para Modric. Então, eles se viraram e começaram a organizar tudo na câmara secreta com mais de 100 guerreiros. Kik, Uds e Burren, vocês três gerenciam e executam o plano espinho oculto. Agora que a conquista de São Petersburgo está gravada na pedra, precisamos colocar muitos espinhos escondidos na cidade. Mesmo com os barceloneses ocupando este lugar, o escritório de cartas precisa se certificar de que tudo o que está acontecendo na cidade será repassado para Chambord o mais rápido possível, disse Modric a 3 elites de classe Lua. Como desejar, senhor? As 3 elites da classe da Lua ajoelharam-se e se curvaram. O plano espinho oculto é extremamente perigoso. A família de cada irmão envolvido receberá 1000 moedas de ouro como compensação. Se um irmão infelizmente, sua família receberá 3 vezes a compensação, Modric disse lentamente. Obrigado por sua generosidade, senhor. Todos na câmara secreta se ajoelharam em uníssono. Senhor, o muro de defesa está quebrado em todos os 4 lados, e os habitantes de Barcelona avançaram contra a cidade. Devemos organizar nossas forças e lutar, uma elite da classe Lua tentou sugerir. Não há necessidade. Modric acenou com a mão e disse, somos uma organização de inteligência, não uma tropa. Cada membro do escritório de cartas é precioso. Agora que a queda de São Petersburgo é irreversível, não precisamos desperdiçar nossas forças. Além disso, Modric fez uma pausa e não terminou a última frase. Ele queria dizer que o escritório de cartas só precisava ser responsável por Alexander, Sua Majestade. Em termos da família real Zenit. Todo mundo era egoísta até certo ponto, e Modric não era diferente. O escritório de cartas cresceu para este tamanho depois que o rei gastou 1 tonelada de energia, recursos, riqueza e trabalho nele. Portanto,
Modric não queria ver a organização enfraquecer drasticamente sem motivo. Vamos embora! Modric ordenou, e todos os guerreiros e magos na Câmara Secreta começaram a agir de maneira ordeira. Em comparação com o mundo exterior, todos na Câmara Subterrânea Secreta não pareciam nervosos. Todos pareciam focados e dedicados. Modric voltou para sua cadeira, abriu um pergaminho e começou a lê-lo. Enquanto franzia a testa, ele pegou as informações e ponderou. Parecia que todo o tremor acima do solo não tinha nada a ver com o que estava acontecendo aqui. E assim, a oferta que te dei outro dia ainda é válida. Se você estiver disposto a se render, ainda pode se tornar um dos 10 melhores generais de Barcelona. O imperador Guardiola gosta muito de você, disse lentamente o semideus Busques, de Barcelona. Depois de ser cercado por 4 semideuses, parecia que o imperador Yassin seria derrotado com certeza. Até parecia difícil para ele fugir. Hail the King, capítulo 1068. Lionel Messi. O imperador Yassin escarneceu e não respondeu. Você não quer respeito, então deve querer se envergonhar. Você está tentando ganhar tempo para os reforços virem. Haha. Vou te dar alguns conselhos, não aposte nisso. Os outros semideuses de Zenith estão tendo problemas para permanecer vivos. Eles não têm tempo para vir e salvar você. Haha. Depois de ser cortado pelo imperador Yassin, Alves parecia ressentido e zangado. Portanto, ele gritou e provocou, tentando destruir a mentalidade do imperador Yassin. A expressão do imperador Yassin nem mesmo mudou. Na verdade, depois de ver que Lampard, Azelbank e Batistuta não vieram ajudar, o imperador Yassin já adivinhou que mais problemas haviam ocorrido. Ele não duvidava da lealdade do reino de Chambord, então ele simplesmente não entendia que tipo de problemas poderiam conter 3 semideuses. Minha paciência é limitada. Yassin, qual é a sua decisão? Busques avançou contra o imperador Yassin com uma carranca. Hehe, 4 cachorros pequenos de Barcelona se atrevem a latir tão arrogantemente diante de mim. O imperador Yassin não escondeu o desdém de seu rosto. Mesmo estando rodeado por 4 semideuses, parecia que o imperador Yassin era como um dragão divino que poderia voar alto no céu, e ele estava chateado que 4 insetos ousaram desafiar seu prestígio. Você está procurando a morte. Mate ele. Alves mal podia esperar e atacou instantaneamente. Este homem agarrou no ar e cortou abaixo, e um sabre vermelho condensado da energia guerreira cortou o espaço e desceu em direção à cabeça do imperador Yassin. Este sabre tinha mais de 100 metros de comprimento e tinha runas complexas em seu corpo. Busques abaixou a cabeça e suspirou. Então, ele olhou para cima, e apenas maldade e intenção assassina podiam ser vistos. Ele instantaneamente disparou uma rajada de poderosas chamas de energia azul e vermelha. A expressão de Mascherano não mudou. Ele formou vários gestos com ambas as mãos, e várias montanhas antigas que tinham centenas de metros de altura se chocaram em direção ao imperador Yassin como meteoros. Então, você é aquele mestre misterioso que apareceu no campo de batalha do sul. Pedro reconheceu a energia que o imperador Yassin exibia e percebeu que o imperador Yassin era o mestre misterioso que apareceu na região sul de Azeroth e o feriu. Sem hesitar, Pedro abriu os braços como se estivesse abraçando algo, e um gigante dragão de fogo vivo surgiu entre seus braços. Este dragão se retorceu e girou entre os braços de Pedro antes de voar enquanto rugia, avançando em direção ao imperador Yassin com sua boca sangrenta escancarada. Ha ha ha! Você realmente acha que eu não posso lidar com você? O imperador Yassin riu e gritou, punho de dragão como uma espada. Verdadeira essência imperial do dragão. Comigo como senhor. Ataque! Assim que o imperador Yassin disse isso, faixas de essência de dragão dourado de repente surgiram de algum lugar como vapor e se uniram ao corpo do imperador Yassin, tornando seu reino de espadas extremamente puro, firme e poderoso. Nesse momento, parecia que o imperador Yassin era um verdadeiro deus. Como um pavão mostrando suas penas,
as energias da espada dourada apareceram atrás do imperador Yasin, uma após a outra, com presenças poderosas. Então, elas se transformaram em feixes de luz e avançaram contra o vento. O rugido do dragão ressoou no céu um após o outro. Como isso é possível? Que poder é esse? Deus! É o lendário poder imperial. É o poder da fé. Yasin realmente obteve a técnica para condensar o poder da fé. Os 4 semideuses de Barcelona ficaram chocados e usaram seus golpes mais poderosos. No entanto, aquelas pequenas energias de espada dourada destruíram tudo o que veio deles. Com intenso espírito assassino, as espadas continuaram a voar em direção às 4 pessoas sem perder o ímpeto. Buna! 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 Os 4 semideuses de Barcelona liberaram suas energias de núcleo e ergueram seus reinos com pressa para bloquear este ataque mortal repentino. Eles queriam usar seus reinos duros e firmes para destruir as energias da espada dourada. No entanto, as energias da espada afiada eram como gafanhotos sanguinários. Elas penetraram nos 4 reinos e criaram uma série de ondas de energia antes de causar explosões. Mesmo os reinos não podiam rivalizar com as energias da espada dourada, e os 4 semideuses foram finalmente feridos. Puf! Ah! Busques e outros abriram a boca e cuspiram goles de sangue, e rapidamente se afastaram e olharam para o imperador Yasin como se estivessem olhando para um fantasma. Punho de dragão como uma espada. Energia da espada imperial. O imperador Yasin não mostrou misericórdia. O leque de espadas semicircular se abriu novamente, eles se transformaram em raios de luz e atacaram os 4 mestres. Os terríveis feixes de luz visaram os pontos vitais nos corpos dos 4 semideuses. Cada um dos feixes de luz dourada continha uma presença aterrorizante, e eles eram afiados e assassinos o suficiente para penetrar tudo. Mesmo os pontos vitais dos semideuses, uma vez atingidos por eles, se quebrariam e eles morreriam sem escolha. Os reinos de Busques e dos outros já foram destruídos pela primeira onda de energias douradas da espada do punho de dragão, e eles não podiam bloquear esta segunda onda de ataque. Eles estavam todos apavorados neste momento. No entanto, algo inesperado aconteceu. 4 figuras vermelhas e azuis apareceram entre as energias da espada dourada e os 4 semideuses de Barcelona. Eles eram rápidos como um raio, mas parecia que eles congelaram o tempo e viajaram em seu próprio ritmo. Essas 4 figuras se moveram da mesma forma. Eles levantaram seus dedos e comprimiram as energias da espada dourada. Então, seus pulsos tremeram levemente, e ruídos de metal quebrando soaram. Depois disso, as energias puras da espada que poderiam matar semideuses se transformaram em nuvens de névoa dourada e desapareceram. Voxos! No momento seguinte, as 4 figuras vermelhas e azuis estremeceram levemente, e elas se juntaram e se tornaram uma. As pupilas do imperador Yasin se contraíram instantaneamente quando ele pensou, tanto poder. Ele facilmente destruiu minha energia da espada do punho de dragão. Receio que a força deste homem tenha alcançado o reino lendário. Este homem na frente do imperador Yasin tinha apenas 1,7 metros de altura e não era magro nem gordo. Ele tinha um penteado comum e também parecia normal. Seus pequenos olhos semicerraram-se ligeiramente e seu nariz estava distinto. Ele parecia ter cerca de 20 anos e tinha um sorriso tímido, mas extremamente arrogante. Este jovem não mostrou nenhuma presença poderosa e parecia uma pessoa comum, mas deu ao imperador Yasin um nível de ameaça sem precedentes. Num piscar de olhos, o imperador Yasin instantaneamente pensou em um nome, um gênio brilhante que os barceloneses pensavam que só apareciam a cada alguns milhares de anos. Lionel Messi. Esta figura lendária estava apenas abaixo de uma pessoa e acima de todas as outras. Ele era o ídolo de todos os guerreiros de Barcelona e um gênio incomparável que se dizia ser o mestre mais poderoso do Império com o poder militar número 1. Na verdade, algumas pessoas começaram a fazer comparações entre este jovem e o santo marcial continental Maradona. Isso é inesperado. Neste momento, o Império de Barcelona e o Império de Madrid estão envolvidos em uma guerra intensa, e o supergênio do Império de Madrid, Cristiano Ronaldo,
é incomparável no momento. No entanto, o Império de Barcelona se atreve a enviar este jovem lorde para a região norte de Azeroth para participar da guerra contra Zenith. O coração do imperador Yassin começou a afundar. O motivo desta guerra que os barceloneses começaram já está claro. Eles devem estar aqui por causa daquele segredo. Hail the King, capítulo 1069. Fé Imperial e Quartel-General Militar. Yassin. A expressão de Lionel Messi parecia tímida, mas arrogante. Essas duas expressões eram conflitantes, mas de alguma forma se fundiram perfeitamente em seu rosto. Lionel Messi. O imperador Yassin parecia calmo e também tinha um sorriso gentil no rosto. Sim, Yassin não é inferior a ninguém. Eu ouvi essa frase muitas vezes quando estava na região oeste de Azeroth. O imperador Guardiola também o elogiou muitas vezes e tem um pouco de medo de você. Finalmente conheci você hoje e percebo que qualquer pessoa famosa deve ser única em alguns aspectos. Estou surpreso que você descobriu como usar o poder da fé. Se você tivesse outro ano, você teria fundido o poder da fé e condensado sua divindade, certo? Messi disse lentamente essas palavras. Parecia que esses dois não eram inimigos mortais. Eu só tive um vislumbre daquele reino, mas você já andou na frente de todos. Se não estou errado, você já condensou a divindade. Você está me elogiando ou se elogiando? O sorriso zombeteiro no rosto do imperador Yassin se intensificou. Hehe. O sorriso de Messi estava calmo como sempre, e ele não parecia zangado com a zombaria do imperador Yassin. Com o sorriso característico em seu rosto, ele disse, isso mesmo, eu já condensei a divindade com sucesso. Ouvindo isso, até mesmo os rostos de pessoas como Busques, Mascherano e Pedro mudaram de cor e pensaram, divindade condensada com sucesso. Isso significa que ele já deixou de ser mortal e agora é um deus. Claramente, também foi a primeira vez que esses barceloneses ouviram tal informação, e todos ficaram atordoados. Seu sorriso é sempre falso. O imperador Yassin balançou a cabeça e disse, embora você esteja sempre sorrindo, você não pode esconder a arrogância de seu corpo. Por que você não mostra a todos o seu verdadeiro lado? Você precisa usar este método enfadonho para que outros fiquem do seu lado. Você acha que o seu valor só é mostrado quando os outros o reconhecem? Ou você está escondendo seu lado verdadeiro por algum outro motivo? As palavras do imperador Yassin eram afiadas como lâminas, e uma zombaria clara podia ser ouvida em seu tom. No entanto, o sorriso no rosto de Messi não desapareceu. Em vez disso, ele se intensificou quando Messi disse, ataque. Acenda a sua fé imperial. Você não pode durar muito, certo? Antes de esgotar todas as suas energias, mostre-me sua poderosa força. Não me decepcione. Haha. Você ainda é essa farsa. Embora você esteja claramente zangado, ainda está sorrindo. Patético. O imperador Yassin riu, e uma série de ruídos de trituração de metal soou. O leque de energias da espada dourada reapareceu atrás dele, mostrando um poder letal e afiado. O imperador Yassin exclamou, vamos. Deixe-me testar o quão poderoso é o jovem Lorde no ponto 1. Deixe-me saber o quão poderoso um deus é comparado a um mortal. Energia da espada do punho de dragão. Ataque. As energias da espada dourada que eram tão radiantes quanto o sol imediatamente se espalharam e envolveram Messi, que parecia uma pessoa comum. Quartel-General Militar Imperial. Os arrogantes e dominadores oficiais de alto nível do Quartel-General Militar Imperial não podiam ser vistos por aqui, ninguém sabia para onde eles foram. Apenas metade dos oficiais permaneceu, e a maioria deles eram jovens oficiais militares. Este edifício que representava os militares imperiais parecia um pavão que caiu numa panela fervente, perdendo toda a sua presença e prestígio. Enquanto os soldados de Barcelona rugiam e se aproximavam, parecia que este prédio estava tremendo de medo. Onde estão as pessoas? Sai agora mesmo! De repente,
Uma figura cintilou e apareceu na escada na frente da entrada da sala de reuniões de nível mais alto, e ele rugiu a plenos pulmões. Ele era o segundo príncipe Domingues, que correu para ajudar. É Sua Alteza. O segundo príncipe está aqui. Como se vissem através das nuvens e encontrassem sua espinha dorsal, todos os oficiais ansiosos pararam seus passos em pânico e olharam para este membro real que construiu sua reputação nas duas últimas guerras na região sul de Azero. Domingues olhou para esses rostos. A maioria deles era jovem e alguns eram mais velhos. Com um raro tom apaixonado e sangue fervente, o segundo príncipe disse: Diga-me, você está com medo? Nobres de Zenite e os cavaleiros do Urso Gigante do Norte. Os barceloneses invadiram nossa cidade e estão matando homens, mulheres, idosos e crianças sem piedade. Eles são demônios sem bondade ou generosidade, eles se alimentam de sangue e assassinato. Além disso, eles são extremamente poderosos e vamos perder com certeza. Conte-me. Nesta situação, você está com medo. Vocês querem ser covardes que se ajoelham diante dos demônios e imploram por misericórdia antes de serem mortos, ou querem ser heróis que ensinarão a esses demônios uma lição com espadas afiadas, lutando por nós mesmos, nossos entes queridos e nossas famílias? Mesmo que possamos viver mais alguns minutos. Diga-me, você está com medo? Você está com medo? As palavras do segundo príncipe superaram os rugidos dos barceloneses que ressoaram na área, e seu discurso martelou o coração de todos. Uma emoção, uma paixão e uma loucura gradualmente encheram o coração de todos, que antes era tomado pelo medo e ansiedade. Eles sentiam como se um fogo estivesse queimando seus peitos, seu sangue, seus ossos e suas almas. Não temos medo, alguém rugiu. Não temos medo. Todos seguiram e rugiram ao mesmo tempo. Ótimo! Nossas tropas precisam das ordens do Quartel-General Militar Imperial e nosso povo precisa que voltemos às posições e os protejamos. Nossas almas e honra estão esperando para serem protegidas por nós mesmos. O segundo príncipe ergueu sua espada e riu: agora, volte para suas posições e volte para seus trabalhos. Inicie o sistema de comando mágico na sede. Protegerei este lugar com vocês até que os bastardos de Barcelona entrem no Quartel-General Militar Imperial. Então, vamos sacar nossas espadas e lutar até a morte. Como desejar, Alteza. A honra do Império está conosco. Ha ha ha. Patético. Por que eu deveria ter medo daqueles barceloneses? Vou batalhar com eles até o fim. Bravura e paixão indescritíveis foram acesas na multidão, e o rosto de todos ficou vermelho como resultado. Eles estavam envergonhados de seu medo anterior e rapidamente voltaram às suas posições. Logo, feixes de luz mágicos coloridos foram disparados do quartel-general militar imperial para o céu. Este era um distante sistema de comando mágico dos militares que só seria utilizado em momentos críticos. As tropas que perderam contato umas com as outras poderiam receber instantaneamente as ordens do quartel-general e tentar o seu melhor para se coordenar com os esforços de outras tropas. Claro, esse sistema tinha uma falha fatal. Se suas próprias tropas pudessem ver as ordens, os inimigos descobririam instantaneamente a localização do sistema de comando militar e poderiam concentrar toda a sua atenção neste local. Em outras palavras, o quartel-general militar imperial estava sob grande perigo e logo enfrentaria os ataques implacáveis dos barceloneses. Hail the King, capítulo 1070. A Noite de Morte. Voxos! 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 Raios de feixes de luz mágicos dispararam para o céu e representaram significados diferentes. Neste momento, a noite foi iluminada. Mais adiante, as tropas que estavam em pânico e lutando por conta própria viram as ordens do quartel-general militar imperial. Veja! São ordens do quartel-general militar imperial. Haha! Eu sabia que a família real e o quartel-general militar imperial não desistiam.
O quartel-general militar imperial está nos dizendo para irmos em direção ao portão norte. Precisamos matar em nosso caminho e proteger os civis. Precisamos deixar os civis saírem da cidade primeiro. Irmãos, esta é a hora em que nossa coragem será testada. Me siga. Vamos para o portão sul e ganhar tempo para nossos entes queridos com nossos corpos e espadas. Rápido! Vamos para o beco e lutar lá. Rápido! 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 Ative as matrizes de ilusão mágica na zona norte. Haha! Irmãos, vamos fazer algo grande antes de nossa morte. Construa mecanismos de defesa aqui. Magos, rapidamente preparem armadilhas mágicas. Usando a vantagem do terreno, podemos bloquear os barceloneses por 30 minutos com certeza. Enquanto os brilhantes feixes de luz mágica disparavam para o céu, os oficiais de cada tropa receberam ordens claras. Esses oficiais encontraram todos os soldados ao seu redor e os uniram antes de seguir suas ordens. Todos foram leais e executaram as ordens do quartel-general militar imperial. Ninguém entrou em pânico e ninguém recuou. Todos os rostos jovens mostraram raiva, a raiva contra os invasores, os açougueiros e os demônios. Logo, passos altos soaram nas ruas antes das tropas de Zenith. Os poucos civis de Zenith que corriam na frente foram logo engolfados pelas tropas de Barcelona que os perseguiam, e foram cortados em pasta de carne e pisoteados nas fendas entre os ladrilhos de pedra. Sob a iluminação do fogo, todos podiam ver que esses barceloneses tinham sangue em seus rostos e pareciam demônios que foram libertados do inferno. Desembainhe suas armas, o oficial militar de Zenith que estava na frente gritou. Tchink! 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 Mais de 200 soldados sacaram suas armas. Avançar! O oficial militar agarrou sua espada com as duas mãos e avançou sem medo. Atrás dele, os soldados de Zenith também o seguiam sem medo. Parecia que uma pequena onda estava caindo em um oceano violento. Sangue, membros quebrados, rugidos, gemidos, gritos, ossos, lâminas estilhaçadas, energia guerreira, energia mágica, cabeças, cadáveres. Este vale logo se encheu de sangue. Os 215 guerreiros de Zenith usaram o corpo e retardaram 10 vezes o número de soldados de elite de Barcelona por 40 minutos. Eles lutaram até o fim e mataram mais de 500 inimigos. No final da batalha, o vale foi coberto por uma camada de sangue espesso e os cadáveres firmemente conectados enquanto suas expressões cruéis congelavam em seus rostos. Os soldados de Barcelona também ficaram chocados com esta batalha trágica e sentiram um medo sem precedentes. Essas cenas estavam acontecendo por toda São Petersburgo. O antigo estilo de vida calmo e pacífico foi destruído nesta noite cheia de sangue. Edifícios como residências, lojas, tavernas, propriedades nobres, templos religiosos, estátuas e fontes foram destruídos. Os soldados de Barcelona incendiaram tudo o que poderia ser queimado. Homens foram mortos e mulheres agredidas e mortas enquanto gritavam. Crianças foram jogadas em chamas e idosos foram decapitados com suas cabeças postas em lanças. Crimes indescritíveis estavam acontecendo em toda parte nesta bela e antiga cidade enquanto os habitantes de Barcelona avançavam. Isso era guerra. Essa cena era difícil de evitar. Quase todas as guerras que aconteceram no continente eram assim. Os soldados de Barcelona descobriram que sua velocidade de avanço era muito mais lenta do que esperavam. Eles tinham que pagar preços elevados cada vez que avançavam 1 centímetro. Os soldados zenitianos que estavam desesperados revidaram com tudo o que tinham, e essas pessoas corajosas não recuaram. As intensas batalhas transformaram São Petersburgo em um caos completo. Você vê isso? Mais longe, é o centro de comando das tropas zenitianas. Enquanto destruirmos aquele lugar, a defesa dos zenitianos se desintegrará. Sob a iluminação dos feixes de luz mágicos que iluminavam o céu, o comandante de alto nível Montoya de Barcelona parecia cruel e perverso com um sorriso animado no rosto,
e ele disse aos oficiais militares ao seu redor enquanto apontava para o prédio de onde todos os feixes de luz mágicos estavam vindo. Estamos dispostos a segui-lo e destruir o centro de comando de Zenith, senhor. Os oficiais militares à sua volta gritaram em uníssono. Ótimo! Montoya lambeu os lábios de excitação. Desde a batalha na Baía de Byzantine, onde ele liderou a tropa de arautos da lança do Deus do Mar para dentro da formação do selo espacial espiritual do punho criada pelo rei de Chambord, Montoya foi tirado do dever por Pedro por quase destruir todos os navios na tropa. Montoya não teve a chance de matar inimigos e ganhar méritos militares. Finalmente era a noite em que ele podia se mover e mal podia esperar para fazer algo grande. Depois de vestir uma armadura justa, Montoya escolheu 1000 soldados de elite e mais de 200 oficiais militares com vasta experiência em combate. Todas essas pessoas pegaram as armas mais avançadas e se dividiram em multidões e separavam as pessoas como demônios na noite após Montoya acenar com a mão. Eles rapidamente correram em direção ao quartel-general militar imperial de Zenith, de onde todas as luzes de sinalização mágica vinham. Eles estão indo para o quartel-general militar imperial. Pare-os! Logo, uma equipe vagamente formada por soldados zenitianos divididos descobriu esta equipe de elite de Barcelona e percebeu suas intenções. Esses bravos soldados de Zenith rugiram e avançaram, tentando deter os inimigos e ganhar tempo. Morra! Montoya sorriu desdenhosamente e balançou a sua lâmina. Uma onda de energia guerreira voou e cortou mais de uma dúzia de soldados de Zenith pela metade. Os soldados de Barcelona matavam impiedosamente os soldados de Zenith. Esses soldados de Barcelona eram todos elites, e a maioria deles eram guerreiros de nível estrelar. Eles rapidamente esmagaram essa equipe de soldados zenitianos. A 5 quilômetros do quartel-general militar imperial de Zenith, muitos soldados zenitianos pularam para detê-los, mas essa equipe de demônios negros esmagou-os e deixou sangue e cadáveres no chão. Logo, Montoya chegou ao portão do quartel-general militar imperial com as elites após matar várias camadas de soldados zenitianos. Ha ha ha! Já é hora de ganharmos méritos militares e sermos promovidos. Mate todos dentro, independentemente do sexo e da idade. Nem deixe um animal viver. Montoya disparou para cima e pulou o portão e o muro ao redor do quartel-general militar imperial que tinha cerca de 10 metros de altura. Atrás dele, todos os oficiais militares e soldados de elite também pularam com as chamas da energia guerreira queimando ao redor deles, entrando no prédio como gafanhotos famintos. Ataque! Enquanto algumas energias de sabre voavam, os conselheiros militares zenitianos que caminhavam com pilhas de documentos nas mãos foram decapitados e suas cabeças voaram para o céu antes que as expressões de choque pudessem se formar em seus rostos. Depois que os guerreiros de Zenith fizeram o possível para proteger a porta, foram esmagados antes que a porta fosse derrubada. Então, os soldados de Barcelona entraram no prédio como uma inundação. Eles vieram tão rápido. O segundo príncipe Domingues estava de pé na escada na frente do salão de reuniões de nível mais alto, respirou fundo e se virou antes de dizer: ative a matriz.